momento nós vamos passar para a exposição da Palavra de Deus. Nós estamos na série, na carta de Paulo aos Romanos, que fala do poder transformador do Evangelho de Deus. Nós já estamos aprendendo, certamente em apenas um capítulo, muito sobre o que significa o real Evangelho do Senhor. Mas lembremos-nos de que nós temos ainda muitos capítulos pela frente, e certamente também muitos conhecimentos importantes serão adquiridos para a vida cristã, para a glória de Deus, para a transformação dos corações e para que possamos crescer em fé e assim então estarmos aptos como cristãos a saber qual a vontade de Deus e colocá-la em prática. E hoje nós vamos, dando sequência a esta série, meditar no capítulo 2 de Romanos, do verso 1 ao verso 16. Romanos 2, de 1 a 16. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas a quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticais as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei, serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Vamos orar mais uma vez, vamos falar com o Senhor, que ilumine a nossa mente, para que entendamos a sua palavra. Ó Deus, louvamos a Ti por esta oportunidade de ouvir mais uma vez a Tua palavra. Fala, Deus, ao nosso coração por meio do Teu Santo Espírito. Ilumine a nossa mente para que nós possamos entender o que a Tua palavra tem a nos ensinar. Que esta palavra transforme o nosso coração, nos preencha do conhecimento acerca de Ti, para que sejamos santos e não hipócritas, para que não sejamos falsos moralistas, mas que caminhemos pela moral única e verdadeira da Tua palavra. Assim nós confiamos, Deus, unicamente no Teu agir. Em nome de Jesus Cristo,
Amém. Queridos, quando éramos crianças, se não todos que estão aqui, mas a maioria de nós gostava de ver um colega, um amigo ou um parente se dando mal por alguma coisa, mesmo que estivéssemos envolvidos nela também. Eu lembro que quando a minha família, os meus parentes, no meio do ano, nós nos reuníamos na fazenda do nosso avô, e estava lá aquele tanto de menino, geralmente surgia uma ordem vinda dos pais: não vá para tal lugar, não faça tal coisa, se vocês fizerem, vocês vão ser disciplinados. Mas muitas vezes nós juntos, primos e amigos que vinham, desobedecíamos as ordens, os preceitos, as leis dadas pelos mais velhos. E quando nós voltávamos daquilo que nós fazíamos de errado, talvez ir nadar em um rio muito cheio e perigoso, ou estar no meio do gado que era totalmente perigoso, valente, porque tinha dado bezerro há pouco tempo, alguém era pego primeiro. E aí quando alguém era pego, a gente falava: agora sim, bem feito, vai apanhar, você merece. Ficava todo mundo ali mangando, falando, querendo ver o circo pegar fogo. Mas de repente, os outros pais chegavam: não, vocês também vão receber a devida punição. Do falso moralismo que nós temos quando essas coisas acontecem na infância, passávamos simplesmente a surpresa e a tristeza, porque não seria apenas um a ser punido, mas todos os que estavam envolvidos em coisas que não deveriam fazer. E pasme, esse mesmo sentimento de um falso moralismo e querer ver outros sendo punidos era o sentimento que os judeus tinham antes. Os judeus se achavam uma raça especial. Os judeus se achavam impunes por terem a Deus como Senhor e por terem a lei dadas a eles. Mas para surpresa de muitos, Paulo vem com essas palavras, dizendo que não era apenas o primo gentio que seria condenado ou receberia a devida paga pelas suas obras, mas também eles, judeus, receberiam de acordo com o proceder. Pois o Senhor julga corretamente e julgará tanto a judeus quanto a gentios. Queridos irmãos, Paulo escreveu essa carta que pode ser dividida em duas partes, como nós bem já falamos. A primeira parte, que vai do capítulo 1 a 7, fala do poder de Deus para a salvação, como Deus salva o seu povo por intermédio de Cristo. A segunda parte, que vai do capítulo 8 ao capítulo 16, fala do poder de Deus para santificar aqueles que foram escolhidos por Ele. Nessa primeira parte, especificamente no capítulo 1, versos 16 e 17, Paulo fala que o Evangelho é o poder de Deus para justificar e salvar o homem que estava perdido, estava caído, estava morto nos seus delitos e pecados, estava caminhando de maneira contrária à vontade e à lei de Deus. Do capítulo 1, 18 ao capítulo 3, verso 20, o apóstolo vai explicar por que o homem precisa então dessa intervenção divina. Por que Deus precisa salvar o homem, justificar o homem? Paulo vai listar alguns motivos por que isso deve acontecer. Na semana passada, vimos que a ira de Deus é uma realidade contra o homem pecador e é revelada contra os gentios. Gentios aqui no livro de Romanos é todo aquele que não era judeu, todos de outros povos. E por que a ira de Deus se revela contra os homens, contra os gentios? Porque eles desprezam a lei de Deus de maneira consciente, como nós vimos o porquê disso acontecer. Eles também receberiam a ira de Deus porque são idólatras, porque deixaram de adorar ao único e verdadeiro Deus e passaram a fazer imagens de escultura, tanto de homens corruptíveis como de animais deste mundo, coisas que são criaturas, adorando criaturas no lugar do Criador.
E nós vimos também que a ira de Deus sobre a humanidade é evidenciada através da degradação moral entre os homens, através da idolatria do coração. Deus entregou os homens às paixões imundas, às paixões corruptíveis do coração, de maneira que homens e mulheres deixaram a sua forma natural de se relacionar, cometendo torpeza, de maneira tal que homens passaram a ser egoístas, homens passaram a ser injustos, homens passaram a deixar de agir corretamente com Deus e também com o seu próximo. E a conclusão foi: Deus tinha total razão e tem total razão, e está irado contra aqueles que não vivem de acordo com a sua vontade. E talvez, ao verem esses ensinamentos de Paulo, os judeus de Roma poderiam estar com terríveis sentimentos, dizendo: isso mesmo, agora sim vocês vão ser condenados, bem feito, os gentios merecem tudo isso. Afinal, se tinha um ser moralista na face da terra, ou falso moralista, eram os judeus. Eles achavam que por serem povo privilegiado de Deus, chamado primeiramente, por terem os 5 livros de Moisés, por terem a lei de Deus, eles eram altamente santos e assim inculpáveis diante de Deus. Para você ter ideia, eles oravam muitas vezes agradecendo a Deus por não serem gentios, por não serem mulheres e por não serem cachorros. Olha o nível que era. Mas certamente na sequência receberiam um balde de água fria quando descobrissem que, apesar de serem judeus, Deus também tinha algo contra eles, e que eles também seriam julgados de acordo com o proceder de cada um deles. E é exatamente isso que Paulo está fazendo aqui, revelando que não apenas gentios, mas também judeus são indesculpáveis diante de Deus. E com suas palavras, inspiradas pelo Espírito Santo, à luz da verdade divina, Paulo deixa um recado aos falsos moralistas. E um recado contendo 2 verdades. A primeira delas: todos são indesculpáveis diante de Deus à luz das obras que fazem, e todos são indesculpáveis diante de Deus à luz da lei que foi dada pelo próprio Senhor. E é isso, meus irmãos, que nós vamos meditar então nesta noite. Temos aqui um recado aos falsos moralistas, e com ele 2 verdades que são essenciais para a nossa vida e também para este mundo. Em primeiro lugar, Paulo deixa um recado aos falsos moralistas, mostrando que todos são indesculpáveis à luz das obras. Ou seja, não há desculpa diante de Deus assentada, porque Deus julgará todos pelas obras que fazem. Paulo começa o verso de número 1 de uma maneira um pouco diferente. O que ele diz? Portanto és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que seja. Parece que agora ele está dirigindo as suas palavras a um homem específico, a uma pessoa específica. Como entender isso? Afinal, a carta é escrita a uma igreja onde certamente havia mais de uma pessoa. Era uma igreja composta por judeus e gentios. Na verdade, irmãos, o que Paulo está fazendo aqui é utilizando um artifício filosófico, retórico, pedagógico, conhecido como diatribe. E o que é uma diatribe? É uma conversa com um interlocutor imaginário, onde objeções e perguntas eram apresentadas a fim de chegar a uma conclusão desejada sobre um determinado assunto. Paulo começa a usar essa figura retórica. Era algo muito comum entre os filósofos da época, quando uma verdade queria ser apresentada. E Paulo usa este artifício para chegar à conclusão de que o falso moralista, aquele que pensa ter certas vantagens diante de Deus, também será julgado pelas suas obras. É por isso que ele continua suas palavras dizendo: portanto és indesculpável, ó homem, quando julga quem quer que seja,
porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Uma das coisas mais perigosas que pode existir na vida de alguém é a autoprojeção moral. Isso porque certamente tal atitude sempre vem acompanhado de um prazer sinuoso em condenar as falhas de outras pessoas. Quando alguém se coloca num pedestal moral, sem olhar as próprias atitudes, principalmente diante de Deus, muitas vezes essa pessoa vem com um pacote pronto, a fim de apontar as falhas dos outros de maneira impecável. William Hendrickson disse certa vez que muitos fazem uma avaliação demasiadamente favorável de si mesmo e um juízo demasiadamente severo dos outros, gerando assim uma miopia espiritual, onde se usa uma lupa para enxergar o pecado dos outros, mas se faz vista grossa para enxergar os próprios pecados, que são os mesmos que comumente condena os outros de cometerem. E é por isso, irmãos, que quem dessa forma procede, quem dessa forma pensa, condena a si mesmo. Veja o que Paulo diz aqui nos versos 2 e 3. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homens, que condena os que praticam tais coisas e faz as mesmas, pensas que te livrastes do juízo de Deus? Observem que em Romanos 1:20, Paulo fala que os gentios são indesculpáveis pelas suas práticas diante de Deus. Agora no capítulo 2, nesses 3 versículos iniciais, ele usa a mesma palavra, indesculpáveis, juntamente para deixar claro que não há povo, ou pessoa, ou raça que possa se colocar num lugar de superioridade diante de Deus. Os judeus eram assim, eles se consideravam isentos diante da lei de Deus. Por quê? Nós temos um livro apócrifo, por exemplo. Os livros apócrifos são aqueles que foram escritos no período intertestamentário, onde não houve revelação de Deus, por isso são chamados livros apócrifos. E um desses livros, conhecido como Sabedoria de Salomão, está escrito que o judeu não seria julgado por Deus como os outros homens, por serem descendentes de Abraão. Por ser povo de Deus, eles estariam isentos de qualquer condenação vinda de Deus. E Paulo quebra esse conceito judaico com esse ensinamento. Paulo está afirmando que o moralista, isso é, aquele que julga e condena os outros, é tão culpado e sem desculpa quanto os pagãos que julgam. Os mesmos que nós aprendemos semana passada, no capítulo 1, do verso 18 a 32. O apóstolo Paulo então continua desafiando a mente dos falsos moralistas, lembrando que só pode haver algo de bom no homem por meio da bondade de Deus. Verso de número 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Apesar das constantes discussões, queridos, sobre quem é o público-alvo das palavras de Paulo aqui, temos uma forte evidência que Paulo está realmente referindo-se aos judeus. Porque quem desprezava a bondade de Deus desde o Antigo Testamento, quem tinha o conhecimento da longanimidade de Deus, da bondade de Deus, era quem? Os judeus. No livro do profeta Miqueias, vemos que os líderes de Israel viviam distante de Deus, afundado no pecado, mas dizia: não está o Senhor no meio de nós, nem o mal nos sobreviverá. Bondade, tolerância e longanimidade. Essas linguagens são usadas no Antigo Testamento com frequência. Êxodo capítulo 34, verso 6, Salmo 86, verso 15, fala de Deus como aquele que tinha toda a paciência com a nação de Israel. Israel era craque em desobedecer às leis do Senhor, em provocar o Senhor, em desonrar ao Senhor. Porém, Deus não destruía esse povo imediatamente com seu poder, mas tolerava eles,
trazia arrependimento, dava oportunidade de perdão. Portanto, este verso 4 nos leva à ideia de que realmente estão falando a judeus. Paulo está falando a judeus que conheciam a lei de Deus. A partir disso, então, Paulo vai desenvolver a tese de que Deus julgará a todos de maneira imparcial, de acordo com aquilo que faz, com as obras, ou maneira de proceder na vida de cada um. Olha o que Paulo diz a partir do verso 5. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Olha só o que Paulo diz. Por causa da dureza de coração acumulas. Por que isso? O judeu, queridos, eles tinham uma ideia de que eles poderiam acumular álibis para fugir do julgamento de Deus, da justiça de Deus. Quais eram esses? Somos filhos dos patriarcas, somos povos especiais diante de Deus. Dr. Augusto Nicodemos observa que até mesmo as matriarcas eram usadas como álibi, se o patriarca não desse certo, ou fosse pouco, mas também nós somos filhos das matriarcas, as esposas dos patriarcas. Eles sempre tinham álibis para dizer: nós estamos corretos diante de Deus. Eles acumulavam isso para dizer que estavam corretos e que não viria a ira de Deus. Mas Paulo está dizendo ao contrário: a dureza de coração de vocês está acumulando ira de Deus contra vocês. A dureza do coração de vocês está fazendo-os caminhar para a ira de Deus. E Paulo continua aqui então o seu álibi, os seus ensinamentos. Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Veja, Paulo diz que a vida eterna está aí para os que perseveram e fazem o bem, mas a indignação aos que obedecem à justiça. Veja, Paulo repete a ideia de ira aqui várias vezes, para dar ênfase à menção, o dia do julgamento de Deus contra a humanidade. Quando fala de ira de Deus, não é simplesmente que Deus estará com raiva dos judeus, mas vejam que no capítulo anterior, nós aprendemos que a ira de Deus está sobre os gentios. Então os judeus também não escapariam dessa ira. É a mesma ira condenatória. E veja que Paulo usa duas vezes aqui até o verso 11. Primeiro ao judeu e depois ao grego, ou seja, ao gentio. O judeu não está isento de maneira nenhuma, queridos. Vejam, tudo isso deixa claro a ira contra a facção, contra a desobediência à verdade, a tribulação e angústia que virá sobre aqueles que tais formas procedem. Primeiro judeu, depois grego. Nós temos explicado aqui que não podemos dizer que os judeus agora não são mais povo de Deus ou são insignificantes. Não é isso. Nós fomos enxertados nessa árvore. Não que eles são um povo peculiar e todo mundo que está lá vai ser salvo, mas eles são a primícia da história de Deus com a humanidade, e nós fomos enxertados assim então. Por isso é claro para nós os ensinamentos de Paulo: Deus é o Deus de judeu e também de gentios. Por quê? Porque no momento do julgamento ele não fará acepção de pessoas. Verso 11: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Vejam que muitos usam isso aqui de maneira errada. Está dizendo o seguinte: aquele que quer vir até Deus, venha, porque Deus não faz acepção de pessoas. Então você pode vir do jeito que está e continuar do jeito que está, pecando, fazendo coisa errada, vivendo como você quer, porque Deus não faz acepção de pessoas. Isso é uma interpretação errada. Quando Paulo está dizendo que Deus não faz acepção de pessoas, ele está falando que não faz acepção de etnias, de judeus, de gentios ou qualquer outro povo. Ele vai julgar todo mundo igualmente. Imagina o judeu lendo isso aqui. E Paulo dá então um tapa na cara dos falsos moralistas, dizendo que todos são indesculpáveis à luz das obras que assim fazem diante de Deus.
precisamos deixar algumas coisas claras. Paulo não fala que a obediência é fruto do querer humano, ou da capacidade de cada um em ser fiel à lei de Deus. Essa obediência é resultado da obra regeneradora do Espírito Santo, como o próprio Paulo fala aqui no capítulo 2, do verso 26 ao 29. Então, Paulo não está falando de uma obra que surge do homem, mas o homem que realmente tem a lei de Deus em seu coração de maneira eficaz, ele vai agir de maneira correta. As suas obras serão santas, as suas obras serão de acordo com a vontade de Deus. E quando Paulo, queridos, está referindo-se aqui a não julgar alguém, não precisamos usar de falsos álibis, como muitos que estão por aí. Quem é você para julgar? Não julgueis para que não sejais julgados. Quem é você? Hoje em dia, por exemplo, nós estamos vendo muitos que vivem aí dentro das igrejas, às vezes pulando de galho em galho, com esse álibi. Se algum pastor, se algum irmão mais velho, se alguém vai repreender essa pessoa que está errada, na maioria das vezes são meninos espirituais que não conhecem a lei de Deus, que querem fazer da casa de Deus o seu habitar de acordo com a sua maneira. Eles dizem: quem é você para me julgar? Quem é você para falar qualquer coisa de mim? Mas o que é que Paulo está ensinando, queridos? Não é que não devemos fazer julgamentos, pois a Bíblia mostra que exige que façamos julgamentos específicos, vendo o que é bom e o que é ruim, quem é falso profeta ou não, que antes de tirar o argueiro do olho do nosso irmão, nós devemos tirar o nosso, e assim estamos aptos a ajudar os nossos irmãos, mostrando-lhes os seus erros, levando também em conta outros textos do Novo Testamento, que nos traz a ideia de Cristo Jesus dando base para que possamos então julgar as falsas atitudes diante dele. E assim, irmãos, nós temos aqui um grande alerta. Queridos, quantos dos que se dizem servos de Deus estão com esse mesmo sentimento do falso moralismo? Quantos estão aptos a julgar a atitude do próximo como se fosse alguém ultramente especial? Não, mas eu sou um cristão presbiteriano. Não, mas eu faço parte de uma igreja reformada, uma igreja confessional, uma igreja que prega a palavra de Deus. Não, mas eu sou uma pessoa boa assim, eu sou um crente fiel. Então agora eu estou apto a olhar para aquela pessoa e dizer: quem é ela? Miserável, pecador. Por que fazes isso? Olhar para um parente próximo e dizer: olha lá o procedimento daquela pessoa, ainda diz que é crente, sabe, essa frase é uma miséria, ainda diz que é crente, e nós muitas vezes falamos ela. Quantos de nós deixamos de olhar para o nosso próprio umbigo para olhar para a vida dos outros e condená-las pelos seus erros? Quantos de nós olhamos talvez para uma pessoa que está lançada no pecado e ao invés de nos doar por elas e nos regozijar na obra de Cristo que pode salvá-las, simplesmente dizemos: miseráveis, estão condenados. Irmãos, quando dessa forma nós prosseguimos, nos assimilamos aos judeus que Paulo está combatendo. Um falso moralista que se acha especial diante de Deus, que não passará pelo julgamento de Deus, quando na verdade a nossa vida está errada diante do Senhor. Você já fez essa análise? Você já parou diante de Deus e perguntou: o que eu tenho feito de errado? Será que eu estou correto diante de Deus? Será que eu estou negligenciando a lei de Deus? Será que eu sou uma pessoa tão baixa a querer olhar para os erros dos outros para poder então ter álibi para deixar claro que os meus erros também podem ser aceitáveis diante de Deus? Ou ter álibi com o erro de outras pessoas para poder assim dar vazão à certeza que você pode pecar em paz? Ah, mas fulano faz, eu posso fazer também. Ah, mas olha lá que fulano errou, e se eu errar também, quem é fulano para me julgar? Meus irmãos, se nós parássemos para ver disso, certamente nós acharíamos muitos erros, porque muitas vezes sim somos hipócritas. Olhamos para o argueiro que está no olho do nosso irmão
mas esquecemos de tirar a trave que está no nosso próprio olho. Mas existe aqui essa palavra deixada aos falsos moralistas: todo mundo vai ser julgado à luz das próprias obras. Não acho que você vai ser salvo, como já falei, pela denominação. Não acho que você vai ser salvo pelo pastor. Eu não tenho poder de salvar ninguém. Meu papel é pregar o evangelho para você, mas você vai prestar contas diante de Deus da sua vida, da tua vida, da tua história, das tuas atitudes. Não tardará. Ah, mas tem outra coisa também, pastor. Os meus filhos são salvos porque eu sou crente. Os meus filhos, eles são salvos porque eu sou fiel diante de Deus, porque eu prometi, porque eu orei, porque eu acredito. Aí você vai ver a vida do menino toda errada na escola, fala mal com os professores, trata mal também os colegas, não respeita ninguém, não sabe se comportar no meio das pessoas, não mostra arrependimento nenhum, mal comportado, todo errado. Não, mas o meu filho está salvo diante de Deus. Isso também é um moralismo que existe no coração de muitos pais. Cuidado, ensine o teu filho, mas não ache que por você ser crente, ele vai ser salvo. Se durante a sua vida o seu filho não mostrar obras de arrependimento, ele vai ser condenado, assim como todos os homens. Portanto, livremos-nos de alguma forma, irmãos, baseados na palavra de Deus, no que acabamos de ouvir, desse falso moralismo. Todo mundo será julgado de acordo com as obras que tem diante de Deus. Se as nossas obras forem santas, significa que o Espírito agiu no nosso coração para vivermos de acordo com a vontade de Deus. Mas se não, igreja, pastor, título religioso, jargão de crente, nada do que você fizer vai te salvar da ira de Deus. O texto prossegue, e Paulo deixa um recado aos falsos moralistas com duas mensagens claras. Todos serão julgados à luz das obras, mas também todos são indesculpáveis à luz da lei de Deus. O fato de que o julgamento de Deus será justo, conforme aquilo que tivermos feito, como acabamos de ver, ou seja, imparcial entre judeus e gentios, sem nenhum favoritismo, é desenvolvido por Paulo agora a relação com a lei de Deus. A lei de Deus é citada aqui só dos versículos 12 a 16, no mínimo 9 vezes. Então, o autor está querendo dar ênfase a isso. Vejam que interessante, irmãos. Vamos ler novamente os versos 12 e 13. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. O que Paulo está dizendo aqui é que haverá julgamento para todos, mas de acordo com o conhecimento de cada um. Os que pecaram sem lei perecerão. Paulo está se referindo aqui aos gentios, aqueles que eram pagãos, aqueles que não haviam recebido a lei de Deus escrita, clara, como os judeus receberam. A lei de Deus, ela rege sim toda a humanidade. Quando Paulo fala sobre aqueles que pecaram sem lei, refere-se justamente àqueles que não foram tidos como um povo peculiar, primariamente, como foram judeus, que tinham lá a lei, os 5 livros de Moisés, todos os ensinamentos, todas as ordenanças vindas da parte de Deus, mas receberam de outra forma, conforme veremos no verso número 14. E todos que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. A lei foi dada de maneira especial ao povo judeu. Eles não seriam poupados por simplesmente possuírem a lei do Antigo Testamento, pois todo que transgride a lei será julgado por Deus.
No verso 13, Paulo vai reafirmar um princípio de que os que praticam a lei pelo agir do Espírito, esses sim serão justificados, conforme já havia dito no verso 16 e 17 do capítulo 1. Mas a partir de agora, Paulo, no verso 14, explica melhor o que ele disse no verso 12. Alguns, ao lerem esses ensinamentos, poderiam até dizer: mas que coisa injusta! O judeu recebeu a lei de Deus, eles tinham vantagem. Os gentios não podem ser julgados na mesma proporção, afinal, como iriam saber o que é certo ou o que é errado diante de Deus? E Paulo responde a essa possível objeção, demonstrando que apesar da lei dada, escrita aos judeus, ela não foi dada, escrita aos gentios, mas está em seus corações. A lei de Deus, apesar de não ter sido dada escrita como foi aos judeus, foi colocada no coração dos gentios. Verso 14: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. O que isso significa, irmãos? Embora todos os homens sejam pecadores e estejam em estado de depravação total, nem todos se reduziram a um estado avultante de decadência moral. Apesar de muitos, a maioria, não viver de acordo com a vontade de Deus, nem todos estão numa decadência moral. Nem todos são bandidos, nem todos são vilões, nem todos são ladrões, nem todos são adúlteros, nem todos são assassinos. Nós podemos ver aí que nós temos muitos homens e mulheres que apresentam virtudes, que são corretos no seu proceder. Há algumas pessoas que honram os pais, são fiéis aos seus cônjuges, bondosos com seus filhos, ajudam os pobres, são honestos com o governo, ainda que o governo seja desonesto com o povo. Muitos agem corretamente, lutam contra o crime, são certos em seus negócios. Como entender isso? É simples. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e apesar do pecado distorcer essa imagem e semelhança, a moralidade, que é vida de Deus, não abandona o homem completamente. Outra coisa, além de revelar-se aos homens nas suas obras, Romanos 1, capítulo 20, em tudo que está aí para nós observarmos com os nossos olhos, Deus também se revelou a eles em sua consciência. Vejam que o texto que nós entendemos e aprendemos na semana passada, Paulo diz que por meio de tudo que está criado, há uma percepção clara do homem, de maneira que ele consiga assimilar mentalmente e claramente que existe um Deus. Assim, antes de ser julgados pelo tribunal de Deus, o homem é julgado pelo tribunal da própria consciência. Porque o homem sabe que Deus existe. E se Deus existe, as suas leis existem. E se existe alguém que tem moralidade neste mundo, é a lei de Deus sendo refletida nele por meio da graça comum. Ah, então por que faz? Por que o homem tem prazer em fazer isso muitas vezes? Aí usa as palavras de Helmut Kohl, onde ele diz que o homem pode até proceder correto, mas a finalidade da sua procedência é apenas para benefício próprio, é apenas para exaltação própria. O homem faz isso pensando: não, é bom ser moral diante dos homens, é bom ser um cônjuge fiel, é bom fazer a coisa correta, mas não para a glória de Deus, mas para a glória de mim mesmo. Portanto, irmãos, ninguém é indesculpável diante de Deus, nem judeus e nem gentios. Todos estão debaixo da lei do Senhor, de maneira diferente, é claro. Os gentios não serão julgados com a lei que não conhecem, no sentido de que falar de consciência, tá? Porque a lei de Deus é que rege o mundo, conforme nós estamos vendo, e a história, não se pode fugir da lei de Deus. Quando o homem peca, mesmo sem conhecer a lei, ele está transgredindo a lei do Senhor. Mas o judeu, aquele que recebeu a lei escrita, será julgado de conformidade a essa lei, porque ele a tem nas mãos.
E Paulo termina então dizendo, irmãos, verso de número 16: no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Paulo não está dizendo que o evangelho era dele. Ele estaria sendo incoerente, porque no capítulo 1, nos primeiros versículos, ele diz que o evangelho é de Deus, por meio dos profetas, em Cristo Jesus. Mas Paulo, queridos, ele escreve também esta carta aos romanos, a judeus e gentios que lá habitavam, na igreja de Roma, também para defender a sua autoridade apostólica. Naquele tempo muitos tinham palavras torpes ou pensamentos ruins acerca do apóstolo Paulo, enquanto apóstolo de Deus, se ele realmente era apóstolo, se o seu evangelho estava coerente com o que Deus realmente estava a ensinar nas suas escrituras, se Paulo era apóstolo como os outros apóstolos. E Paulo está dizendo: este é o evangelho que eu prego, este é o evangelho que eu defendo, que Deus não vai deixar impune ninguém. Tanto judeus quanto gentios estão debaixo da acusação do Senhor. E se não houver boas obras por meio do Espírito, se não houver uma real consciência do significado da lei de Deus, farão parte da ira do Senhor. Portanto, nós temos mais este recado aos falsos moralistas. E assim, meus irmãos, nós devemos mais uma vez observar a nossa forma de agir diante. Para que você tem isso? Eu tenho isso para deixar na prateleira da minha casa pegando poeira. Alguém pode dizer? Eu tenho isso para abrir nos salmos, que eu uso como mantra para proteção da minha casa, deixar pegando poeira. Aí você chega lá, a Bíblia está aberta há mais de 100 anos, a página que está lá no salmo, que usa como proteção, amarelo, o resto branco, porque não lê a Bíblia. Eu uso a Bíblia para pôr debaixo do braço e andar pelas ruas, para que as pessoas digam: olha lá, vai o crente. Para isso que você tem as escrituras. Eu sinto muito, mas quanto mais lhes é dado, mais será cobrado. Conhecer a Bíblia não é para vaidade. Conhecer a Bíblia é para que tenhamos total consciência do que Deus requer de nós, e assim viver pela lei de Deus, pelos mandamentos de Deus. Irmãos, quantos de nós temos falhado nisso? Quantos que se dizem crentes, servos de Deus, têm falhado nisso? Usam a lei de Deus para se vangloriar, mas não lembram-se que ela nos condenará. O próprio Senhor Jesus disse: no final dos tempos muitos dirão: Senhor, em teu nome expeli demônios, profetizei e outras coisas, e o Senhor lhes dirá: maldito, apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Quantos estão usando a Bíblia, a lei de Deus, como uma forma de benefício próprio, adulterando, usando como álibi, a fim de conseguir aquilo que o próprio coração deseja, e assim engana muitas pessoas que querem, por meio do pecado, ser enganadas. A lei de Deus, meus irmãos, é para que vivamos em santidade, para que entendamos o que Deus requer de nós, não simplesmente para a vanglória, não simplesmente para falso moralismo, mas também, meus irmãos, devemos ter em mente que o Senhor não é injusto quando condena aqueles que não conhecem a lei escrita, ou não amam, ou não querem receber a lei, porque os homens, de maneira geral, têm a lei de Deus em suas mentes. Os homens, de maneira geral, têm a lei de Deus em seus corações. Muitos dizem: mas é injusto isso, Deus julgar pessoas que nunca ouviram o Evangelho. O que dizer aquele índio que mora lá no meio de um mato que ninguém sabe onde é que é? O que dizer de pessoas que moram em países da perseguição contra o Evangelho e não podem ouvir o Evangelho? Em países islâmicos, em países comunistas, onde o ditador deve ser adorado como Deus. O que dizer dessas pessoas? Deus não estaria sendo injusto? Não! Porque a lei de Deus está na consciência dos homens. Vejam a guerra.
A maioria do mundo está se levantando dizendo: como pode alguém matar tantas pessoas? Como pode alguém assassinar crianças a fim de cumprir os próprios propósitos do país? Que desgraça, que coisa ruim, gente fugindo, as pessoas chorando. Não é porque isso vem do homem, não. Esse senso de justiça não é do homem, é Deus que implanta em seus corações. Porque se Deus entregasse os homens à imoralidade da consciência e do pecado, não tinha mais ninguém para contar a história. A justiça que vem da mente humana é reflexo daquilo que o homem recebe. Porque se o homem pensa ser justo, justo é o Senhor. Se o homem pensa ser correto, correto é Deus. Ele é o centro de toda a bondade, de toda a verdade, de toda a incorruptibilidade, de toda coisa que pode ser moralmente reconhecida como boa. Mas, queridos, nós temos a oportunidade de pregar o Evangelho a essas pessoas. Esse é o nosso Evangelho. Sim, Deus condena. Sim, Deus é irado contra o pecado. Sim, Deus não deixará impune. Mas sim, só Deus pode salvar. Vejam que o que Paulo está fazendo aqui, como eu já expliquei, até o capítulo 3, verso 20, é mostrar por que Deus deveria justificar o homem, por que Deus deve justificar o homem em Cristo. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Porque muitos têm negligenciado, gentios, mas também judeus, falsos moralistas, errados. E nós precisamos pregar essa perspectiva ao mundo, irmãos. O mundo está sem perspectiva nenhuma. Não só pela pandemia que está se passando, e alguns dizendo que vem outras. Não só pela guerra, não só pela inflação. Não é por isso. O mundo está sem perspectiva porque o mundo está se afastando de Deus. O mundo está sem perspectiva porque o mundo não quer a Deus. E nós devemos pregar este Evangelho que pode salvar este mundo. Que pode dizer: sim, você é pecador. Que pode chegar alguém que está dentro de uma igreja aí que é um falso moralista e dizer: sim, você é um falso moralista, mas Jesus pode te libertar desse pecado, Jesus pode te salvar, Jesus pode mudar a sua história. Ele é o Senhor que justifica o pecador, Ele é o Senhor que transforma corações, Ele é o Senhor que muda histórias. E é isso que nós devemos pregar. Se porventura essa palavra tocou o seu coração de maneira eficaz, por meio do Espírito, entenda uma coisa: vale mais diante de Deus viver para a glória dele do que ser falso moralista. Deixe de lado o erro, o orgulho, a arrogância, os álibis que tentam aí embasar a sua vida diante de Deus, mesmo você estando errado. Se arrependa hoje e vamos viver juntos para a glória de Deus. Pregar essas verdades para a glória de Deus. Viver de maneira correta e não como falsos moralistas. E assim nós devemos pedir então renovo ao Senhor. Devemos pedir misericórdia ao Senhor. Muita coisa que há dentro do nosso coração precisa ser mudada, transformado, regenerado, para que assim então vivamos para a glória. E é isso que nós vamos cantar e entoar através do canto congregacional Renova. Convido os irmãos a colocarem-se de pé. E preste bem atenção. Não cante apenas como um cântico que você ouve num carro quando está viajando, uma música que você conhece, mas peça de todo o coração renovo vindo de Deus, para que deixemos de lado toda a hipocrisia, tudo que nos afasta, que nos impede de viver realmente uma vida santa,
para a glória de Deus. Vamos cantar este canto. Este momento